Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta, é bom a gente estar bem, é bom voltar e é bom cada dia buscar a orientação do nosso Deus. Que Deus abençoe você neste dia, que seja realmente uma bênção, as suas iniciativas, as suas atividades, que você desfrute a bênção da comunhão com o Senhor. E nós vamos aprender no Salmo 116 como é agradável buscar o Senhor e ter resposta. O versículo primeiro e o segundo, e depois 11, 12 e 13. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. Versículo 11. Eu dizia na minha precipitação, todos os homens não passam de uma mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, é muito bom ter comunhão com Deus. E todos nós temos, em algum momento, aquela queda de temperatura espiritual. Um homem que tem, mesmo tendo conhecimento de Deus, passando por algumas aflições, algumas dificuldades, aí ele diz, o ser humano não vale nada, não está com nada. O ser humano não está com nada. Na verdade, o ser humano é muito fraquinho comparando com o ser divino. Mas é através do ser humano que Deus revelou o seu grande amor. É através do ser humano que Deus continua falando do seu grande amor. É através do ser humano que Deus continua operando no meio, digamos, anteriormente hostil. Quantas pessoas que tinham grande dificuldade em absorver a verdade do Evangelho por causa da tradição mortífera, tradição dos pais. Minha procedência interiorana, e pregando o Evangelho ainda no interior, e eu ouvia muitas vezes, eu não mudo nunca, não deixo a minha religião, não deixo a minha lei, eu nasci nessa e nessa eu vou morrer. E realmente as pessoas têm um compromisso com a religião, um compromisso com a tradição, mesmo que seja, na verdade, uma farsa, uma mentira, uma maldade espiritual. Imaginem se a tradição fosse realmente fundamentada na verdade, e as pessoas tivessem algum compromisso com aquilo que está escrito. Mas não. A tradição foi inovando e renovando. E foram criando coisas. É por isso que apareceu as Aparecidas, apareceu as Guadalupes, apareceu o menino Jesus de Praga, e foram aparecendo coisas, e a tradição não se tocou. Os antigos religiosos, eu me lembro bem, eu ainda criança, e a minha avó, aborrecida com o Evangelho, e ela dizia, eu nunca tinha ouvido falar nessa história de Redentor. Ela não conhecia a história do Redentor. Não conhecia. Para ela, o Redentor, falar de Cristo como o Redentor, era uma coisa absolutamente desnecessária ou estúpida. Porque
a tradição não falava da redenção que há em Cristo Jesus. O salmista não tinha as revelações que nós temos pelo Evangelho, mas ele tinha fé, tinha a tradição judaica, tinha a revelação dos patriarcas, e ele expõe a sua condição pessoal. Neste Salmo 116, ele diz: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. A tradição. Ele se compromete a servir e a seguir o Senhor por toda a sua vida. Mas é diferente, aqui tem um fundamento. Eles tinham um fundamento. Mesmo antes que Moisés escrevesse a lei, existia um fundamento, existia uma história coerente que foi transmitida por 500 anos aproximadamente, de Abraão até Moisés. Quando o Senhor chama Moisés lá em Midian e diz: você vai falar com os anciãos, ele disse: e como é que eu vou responder quando eles me perguntarem qual é o nome do Deus que me enviou? O Deus que te enviou. Quem foi o Deus que te enviou? E o que eu vou dizer? Aí o Senhor diz: eu sou, me enviou a voz. Era uma tradição. Era uma tradição. Até então. Até o Senhor dar a revelação a Moisés. Então, amo ao Senhor porque Ele me ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor, a minha súplica, inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei enquanto viver. No versículo 11 ele diz: mas eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. O homem não passa de uma mentira. Mas, consciente de que o Senhor o ouviu, respondeu, atendeu, ele diz: e que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele agora descobre que vale a pena amar o Senhor, que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena buscar o Senhor. Ele agora tem consciência, valeu a pena suplicar, valeu a pena me aproximar do Senhor e pedir, fazer o meu pedido, porque Ele me ouviu, Ele me atendeu. E o que eu farei? O que eu darei ao Senhor por esta atitude santa, por estes benefícios todos? Tomarei o cálice da salvação, ou seja, vou aprofundar a minha comunhão com Deus. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Muito pessoal. Isto é muito pessoal. Ele diz, no começo ele diz: eu invoquei, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu, eu invoquei, Ele se inclinou, eu pedi e Ele se inclinou. Portanto, eu vou invocar sempre, invocarei enquanto viver. Aqui ele fala da sua queda de espiritualidade, quando ele disse: o homem não vale nada, o homem não está, Deus não está nem aí para o homem é uma mentira. Mas ele foi ouvido, Deus mostrou compaixão por ele, e agora ele diz: e o que darei ao Senhor por todos esses benefícios? Então vou aprofundar a minha comunhão com Deus. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos. Eu vou fazer votos ao Senhor, vou me dedicar ao Senhor, vou me consagrar mais ao Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na sua congregação. Meus amados irmãos, é uma bênção estar assim em paz e comunhão com Deus.
Pague os seus votos. Pague os seus votos ao Senhor. Ah, pastor, eu nunca fiz voto. Faça se tiver necessidade, se sentir necessidade, direcionamento, faça votos ao Senhor. Faça votos para alcançar mais graça, para se fortalecer. Faça votos ao Senhor. Existem alguns votos que não são simples. Eu conheci pessoas que faziam votos para os outros pagar. Não, faça um voto para pagar mesmo. O Jacó fez um voto de ser, foi bem interessante. Se o Senhor guardasse, livrasse, trouxesse de volta e ele voltasse em paz, ele seria consagrado ao Senhor, consagraria também os seus bens, pagaria o dízimo ao Senhor. Serviria a Deus assim, com proximidade, numa aliança. E ele fez isto. Quando ele desceu ao Egito, já velho, ele continuava assim, servindo a Deus, bendizendo a Deus. Então, pague os seus votos ao Senhor, faça voto ao Senhor, se dedique ao Senhor, porque é uma bênção. Vale a pena. Ele sabe que nós somos fraquinhos, pequenininhos, mas não deixamos de ser importante. Ele ouve a nossa voz, ele escuta o nosso clamor. Que Deus abençoe e guarde cada um de nós. Bendito o Senhor, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pelos meus irmãos, da tua graça, a tua proteção, a tua ajuda. Manifesta o teu poder na vida do teu povo, na vida da igreja. Guarda as criancinhas, a juventude, guarda as senhoras e os senhores, guarda nossos ajudadores, nossos intercessores, nossa congregação e todas as congregações da tua igreja, Senhor. As denominações da tua igreja, os teus ministros de outras denominações que não conhecemos, todos os cristãos, meu Senhor, vinculados a Ti pela fé, pela graça, os que são fiéis adoradores. Querido Senhor, abençoe e guarda cada um, dando a Tua proteção. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!